boa tarde. Tudo bem? Aqui quem está falando é a Luísa e eu sou integrante do Grupo 1, o grupo que hoje vai falar sobre somestesia. Queria agradecer vocês por estarem aqui assistindo nossa aula, prestigiando nosso trabalho, principalmente ao professor Pablo. O nosso grupo é formado por 14 pessoas, sendo elas eu, a Dayana, a Laura, a Lorena, a Ludmila, a Isabelle, a Iris, a Germane, a Maíra, a Rafaela, a Ariane, Karine, o Rafael e a Gabriela. Além de mim, vai apresentar hoje a Gabi, a Lorena, a Laura, Rafaela e Ludmila. Mas claro que todo mundo participou, fazendo parte da edição de vídeo, da preparação dos slides, das pesquisas e também a gente fez um estudo dirigido bem legal para vocês. Bom, antes de eu começar a falar de tato, eu preciso falar sobre somestesia. Afinal, você sabe o que é somestesia? Sensação somática? Você já ouviu essas palavras? Por mais que você talvez não saiba, a gente convive com essa sensação diariamente. E hoje o nosso grupo vai explicar um pouco mais sobre o sistema somatosensorial, que é um tema tão interessante e tão rico em conteúdo e curiosidades da biofísica, sendo também alvo de pesquisas principalmente na área da saúde. Os sentidos somáticos são mecanismos nervosos que coletam informações sensoriais a partir da estimulação de receptores especiais espalhados por todo o nosso corpo. Isso significa que o nosso organismo tem a capacidade de sentir dor, frio, calor e o contato com o ambiente. E isso é essencial para a nossa sobrevivência, afinal, como é que a gente ia saber a necessidade de usar um casaco num frio extremo se a gente não sentisse frio? E se a gente não sentisse dor? Como saberíamos a necessidade de ir ao dentista? Bom, apesar que devemos ir no mínimo 2 vezes ao ano ao dentista, né, gente? Nós não podemos viver bem sem o sistema somatosensorial, porque ele nos permite reconhecer diversas sensações, e é o que nos mantém vivo. Aliás, outro detalhe fascinante é que o nosso corpo não só percebe esses estímulos externos, né, que vêm do ambiente, mas também estímulos internos, como, por exemplo, se você fechar os olhos, você sabe tocar no seu próprio pé, mesmo sem vê-lo, não é? Isso se chama propriocepção, mas a gente vai explicar mais detalhadamente ainda nessa aula. Bom, como vocês já devem ter concluído, hoje falaremos sobre tato, dor e temperatura. Tato, uma palavra simplista demais para a diversidade de funções do sistema somatosensorial. O que isso quer dizer? Como ocorre o tato? O que é tato? A pele é o maior órgão sensorial que possuímos. Ela é dividida em pele pilosa, que significa com pelos, e pele glabra, que significa sem pelos. E ela possui uma variedade de receptores sensoriais nas camadas dérmica e epidérmica, que já a gente vai detalhar melhor. Ela exerce não só uma função primordial de proteção e de evitar a evaporação do nosso suor, da água do nosso corpo em ambientes secos, mas também exerce a função de fornecer nosso contato com o mundo. Vamos aprender como um toque na pele é transduzido em sinais neurais, como essas informações seguem pelo sistema nervoso central e como o cérebro realiza a percepção delas. Presentes em todo o corpo, os mecanorreceptores percebem a deformação física. E no centro de cada mecanorreceptor estão as ramificações de axônios desmielinizados, que são sensíveis a estiramento, deformação, pressão ou vibração. Inclusive, guardem isso, que isso vai ser importante já na nossa aula. Bom, e dessa forma, é com isso que eles monitoram o contato na pele, a pressão no coração e nos vasos sanguíneos, o estiramento de órgãos digestivos e da bexiga urinária e a força contra os dentes, por exemplo. Nós temos mecanorreceptores que se distinguem quanto a frequências de estímulos e pressões preferenciais e tamanho de campos receptivos, o que nos permite distinguir uma agulhada de um puxão nos pelos. A seletividade de um axônio mecanorreceptivo depende basicamente da estrutura de sua terminação especial, e é isso que vamos ver melhor agora. Bom, primeiro eu gostaria de explicar melhor cada mecanorreceptor, seu tamanho e sua localização. E em um segundo momento eu vou explicar a sua adaptação e os 2 tipos de mecanorreceptor que existem. Bom, o corpúsculo de Pacini é a nossa estrela principal hoje.
ele é o maior mecanorreceptor da pele. Ele é localizado na derme e possui campos receptivos grandes, sendo sensíveis a vibrações de cerca de 200 a 300 Hz, ou seja, eles respondem a estímulos de frequência alta. E vocês podem ver ele na nossa imagem, bem no canto inferior esquerdo. Ele é o maior mecanorreceptor representado. Isso equivale, por exemplo, a uma situação de encostarmos em uma caixa de som e sentir ela vibrando com uma música tocando. Cada mão humana possui cerca de 2.500 corpúsculos de Pacini, e a maior densidade deles está na ponta dos dedos, o que a gente ainda vai discutir bastante hoje. Já os corpúsculos de Meissner e discos de Merkel possuem campos receptivos pequenos, ou seja, respondem a estímulos de baixa frequência, e como vocês podem ver, eles estão mais próximos da epiderme. O corpúsculo de Meissner, que na nossa imagem está no canto direito superior, bem pertinho da epiderme, ele possui cerca de 1/10 do tamanho do corpúsculo de Pacini, e ele responde a estímulos com vibração em torno de 50 Hz. Vamos a novamente o exemplo da caixa de som. O corpúsculo de Meissner age nessa situação de forma que nos permite sentir as texturas ásperas de uma caixa de som de música quando passamos a mão nela. Ou seja, enquanto com o corpúsculo de Pacini a gente sente a vibração dessa caixa, com o corpúsculo de Meissner a gente sente a textura dela. Além disso, o estímulo de frequências de cerca de 1 a 10 Hz também pode ativar o corpúsculo de Meissner, produzindo uma sensação de tremulação. Já os discos de Merkel, que estão bem próximos do corpúsculo de Meissner, logo acima deles, na epiderme mesmo, eles consistem em uma terminação nervosa e uma célula epitelial não nervosa achatada, a chamada célula de Merkel. Esses discos possuem um canal mecanosensível que abre em resposta à pressão e despolariza a célula. A sua despolarização desencadeia a liberação sináptica de um neurotransmissor que ainda é desconhecido, não é nenhum dos que nós estudamos, e que, por sua vez, excita a terminação sensorial que está em contato sináptico. A terminação sensorial também é mecanosensível, devido à presença em sua membrana de um segundo tipo de canal iônico, que também é desconhecido. Só para contextualizar aqui na imagem, por mais que nós não falaremos muito deles, as terminações de Ruffini, que vocês podem ver bem perto do corpúsculo de Pacini, são encontradas tanto na pele pilosa quanto na pele glabra, e são levemente menores que os corpúsculos de Pacini. Elas possuem também campos receptivos grandes, que se estendem por um dedo inteiro ou por metade da palma da mão. Bom, gente, aqui esse quadro resume o que eu acabei de explicar a vocês. Ele simplifica bastante, depois eu até sugiro que vocês olhem com calma. Eles dividem os mecanorreceptores em campo pequeno ou grande, relacionam a localização, o diâmetro do axônio, que também é alvo do nosso estudo hoje, a função sensorial e diversas outras especificidades. Voltando à nossa estrela principal, que é o corpúsculo de Pacini, antes de eu falar para vocês sobre os tipos de adaptação dos receptores, eu vou falar um pouco sobre a vibração e os corpúsculos de Pacini. Esses corpúsculos possuem o formato de uma cápsula, com uma terminação nervosa em seu centro, que por ser feita em camadas, isso torna esse corpúsculo sensível a vibrações de alta frequência e quase insensível a pressões estáticas. Ou seja, o corpúsculo de Pacini, pensa numa bola de futebol americano. Ele tem o formato de uma bola de futebol americano com cerca de 20 a 70 camadas concêntricas. Então é como se fosse uma cebola, cheia de camadas, só que no formato de uma bola de futebol americano. E como eu já disse, no centro dele tem uma terminação nervosa. Quando a cápsula é comprimida, a energia é transferida à terminação sensorial. Sua membrana é deformada e os canais mecanosensíveis se abrem. O que acontece é que a corrente que flui através dos canais gera um potencial do receptor que é despolarizante. Se a despolarização for suficientemente intensa, o axônio disparará um potencial de ação. Mas isso todo mundo sabe que o professor já explicou muito bem essa parte, né? Mas o importante é que essas cápsulas são escorregadias, por conter um fluido viscoso entre elas.
E caso haja uma manutenção constante da pressão de estímulo, ou seja, a gente ficar estimulando direto essa cápsula, essas camadas vão deslizar umas sobre as outras e transferir a energia do estímulo, de modo que a terminação axonal não mantém a deformação da membrana e o potencial do receptor se dissipa. Quando a pressão é aliviada, os eventos ocorrem de maneira inversa, ou seja, a terminação despolariza novamente, podendo disparar outro potencial de ação. Falando da imagem aqui, a gente pode ver que um teste sendo bem aplicado. Na situação A, o corpúsculo intacto, que é o primeiro estado dele antes de ser tocado pela sonda, ao encostar a sonda é gerado um grande potencial no receptor, no início e no fim do estímulo. Durante a pressão contínua, a gente pode ver que o potencial do receptor desaparece, que é essa situação do meio. Na situação B, é uma parte em que os cientistas tiraram a encapsulação de camadas, tipo cebola, e deixaram só a terminação axonal do corpúsculo de Pacini. O que ocorreu foi mesmo que o corpúsculo intacto tenha respondido somente ao início e ao fim da pressão contínua, essa versão sem cápsula forneceu uma resposta muito mais prolongada. Ou seja, a sua resposta de adaptação passou a ser do tipo lento. Para simplificar, a conclusão desse experimento é que a cápsula ser organizada em camadas é o que torna o corpúsculo de passível sensível a estímulos vibratórios de alta frequência e quase não responsivos à pressão estática. Logo, o que importa para o seu funcionamento ser como ele é a sua organização, e não alguma propriedade da própria terminação nervosa. Agora vamos entender os tipos de receptores. Através de testes com uma sonda estimuladora para tocar a superfície da pele e se movimentar na região, o campo receptivo de um único mecanorreceptor pôde ser mapeado. Com ele, comprovou-se que os corpúsculos de Meissner e os discos de Merkel possuem campos receptivos pequenos, de apenas poucos milímetros de extensão, à medida em que os corpúsculos de Pacini e as terminações de Ruffini apresentam campos receptivos grandes que se estendem pela metade da palma da mão, que é o que está representado naquele quadro que nós já passamos. Receptores de adaptação rápida são aqueles que respondem de forma rápida a estímulos rápidos, como, por exemplo, uma pressão repentina na pele. Corpúsculos de Meissner e de Pacini são exemplos de mecanorreceptores que respondem de forma rápida inicialmente, mas se o estímulo persistir, eles logo param de disparar impulsos e outros receptores são ativados. Isso ocorre porque corpúsculos de Pacini possuem axônios que estão entre os mais rápidos e porque são os maiores axônios cutâneos, que também está muito relacionado com o experimento que nós acabamos de falar sobre a cápsula do corpúsculo de Pacini. Já os receptores de adaptação lenta geram uma resposta de menor frequência de disparos que se mantém durante um estímulo longo, como ocorre nos discos de Merkel e as terminações de Ruffini. Essa imagem mostra a variação do campo receptivo e das velocidades de adaptação a cada um dos 4 receptores somatosensoriais da pele. Lembra que eu disse logo no início da nossa apresentação que todos os mecanorreceptores da pele possuem terminações sensoriais não mielinizadas? E que eu disse que era importante? Então, essa característica de terminações sensoriais não mielinizadas é importante porque as membranas dessas terminações possuem canais iônicos mecanosensíveis, que convertem a força mecânica em uma mudança na corrente iônica. Ou seja, ao encostarmos no nosso braço, os mecanorreceptores sentem esse estímulo, abrem e são permeáveis. A força que pode ser aplicada a um canal por meio da própria membrana quando esta sofre estiramento ou deformação, pode ser aplicada por conexões entre os canais e proteínas extracelulares, ou componentes do citoesqueleto intracelular. As forças aplicadas a esses canais alteram a abertura do poro, tanto aumentando como diminuindo a abertura do canal iônico. Os estímulos mecânicos podem também disparar a liberação de segundos mensageiros, que por sua vez regulam os canais iônicos, como por exemplo o IP3 e o DAG, que nós já estudamos com o professor Pablo.
A imagem A, ela representa o estiramento da membrana lipídica, onde a tensão na membrana induz diretamente a abertura do canal, permitindo o influxo de cátions. Na imagem B, é quando outros canais iônicos abrem quando uma força é aplicada às estruturas extracelulares acopladas aos canais por peptídeos. E por fim, na imagem C, ela nos mostra que os canais mecanosensíveis também podem estar ligados a proteínas intracelulares, sobretudo aquelas do citoesqueleto. A deformação da célula e o estresse sobre o citoesqueleto geram forças que regulam a abertura do canal. Agora vamos relacionar o diâmetro das fibras axonais com seu receptor? Todo mundo já entendeu que a pele está ricamente inervada por axônios que percorrem pela vasta rede de nervos periféricos em direção ao sistema nervoso central. Os axônios que transmitem a informação dos receptores somatosensoriais à medula espinhal ou ao tronco encefálico são axônios aferentes primários do sistema somatosensorial. Esses axônios aferentes primários entram na medula espinhal pelas raízes dorsais e seus corpos celulares estão nos gânglios da raiz dorsal. Eles apresentam diâmetros variados e seus tamanhos correlacionam-se com o tipo de receptor sensorial que percebem a sinalização. A sensação de tato, transmitida pelos mecanorreceptores cutâneos, são conduzidas por axônios relativamente grandes e muito mielinizados, que são o alfa e o beta, que podem conduzir até 75 metros por segundo, enquanto as fibras C transmitem sensação de dor, temperatura e prurido, sendo os axônios mais lentos, menores, com velocidade de condução de cerca 0,5 a 1 metro por segundo. E claro, eles não são mielinizados. Vamos sempre lembrar que o diâmetro de um axônio, juntamente com a quantidade de mielina, determina sua velocidade de condução do potencial de ação. Mas fiquem tranquilos que ao longo da nossa apresentação vocês vão entender melhor a relação deles com dor e temperatura. Essa imagem está aqui para tornar mais visual a todos que quanto maior o diâmetro, sendo que o maior deles está nos axônios tipo alfa, maior vai ser a velocidade de propagação do impulso nervoso. No final da imagem, do nosso quadro, também é mostrado em qual receptor sensorial cada axônio está localizado. Gente, por fim, eu gostaria de explicar algumas curiosidades legais para vocês e a aplicabilidade delas. A discriminação de 2 pontos pode variar no mínimo 20 vezes ao longo do corpo, e quanto maior o campo receptivo, menos a gente percebe a diferença entre 2 pontos e menor a especificidade de percepção da diferença do estímulo. Nós trouxemos aqui uma analogia entre os mecanorreceptores e o pixel das imagens. Quanto maior o número de pixels de uma figura, melhor a resolução dela, certo? É assim com os mecanorreceptores também, pois quanto mais mecanorreceptores específicos temos em cada região do corpo, melhor a nossa percepção do mundo. Ou seja, melhor a nossa resolução, digamos assim, dos estímulos que o universo nos oferece. Bom, as pontas do dedo da mão são as áreas de maior resolução, porque nelas temos grandes concentrações de mecanorreceptores. A pele é sensível ao nível de perceber um ponto saliente, medindo apenas 0,06 mm de altura por 0,04 mm de largura. Isso quando for tocado pela ponta de um dedo. Em comparação, um ponto de Braille é 167 vezes maior. E vocês sabem que um pontinho de Braille já é, aos nossos olhos, considerado bem pequeno, né? Então, um leitor experiente em Braille pode percorrer o dedo uma página com pontos salientes e ler aproximadamente 600 letras por minuto, o que é quase tão rápido quanto ler em voz alta. O leitor de Braille faz a varredura com a ponta dos dedos, porque o tato fica mais acurado quando os estímulos se movem ao longo da pele, comparado a uma simples pressão contra a pele. Então é por isso que ele só não encosta, ele passa os dedos. E por que os leitores de Braille usam a ponta dos dedos ao invés de cotovelo, por exemplo? Bom, vocês já devem estar inferindo, né? A ponta dos dedos tem maior densidade de mecanorreceptores cutâneos, possuem muitos receptores de campo receptivo pequeno, como os discos de Merkel, e uma área cerebral maior é destinada ao processamento de informação sensorial de cada milímetro quadrado da ponta do dedo da mão do que em outros locais, como o cotovelo já citado.
Nessa imagem do nosso slide, o homem plantando bananeira, os pares de pontos mostram a distância mínima necessária para sentir 2 pontos distintos, tocando o corpo simultaneamente. Observe a sensibilidade da ponta dos dedos que estávamos falando, quando comparada ao resto do corpo. Olá, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco sobre a medula espinhal, sobre a organização sensorial e segmentar da medula espinhal, falar sobre dermátomos e sobre a via coluna dorsal lemnisco medial. Como sabemos, a medula espinhal é mediadora da comunicação entre sistema nervoso central e nervos periféricos. Compreende a área interna central, uma área interna central de substância cinzenta, circundada por substância branca, e é protegida pela coluna vertebral óssea. A medula espinhal tem 30 segmentos que estão divididos em 4 grupos. O grupo cervical, em salmão, o grupo torácico, em roxo, o grupo lombar, em verde, e o grupo sacral, em verde água. Nessa visão seccionada da medula espinhal, da coluna vertebral, no caso, é possível ver a medula espinhal, aqui no meio, sendo protegida pelos ossos da coluna vertebral. Os dermátomos são áreas da pele inervadas por um segmento ou um gânglio espinhal e sugerem ligação com a nossa ancestralidade com animais quadrúpedes. Nesse esquema, cada dermátomo é separado por cor, indicando os gânglios com os quais estão relacionados. Tendo, por exemplo, o dermátomo em roxo ligado ao gânglio torácico, o dermátomo em salmão ligado ao gânglio cervical e o dermátomo verde ligado ao gânglio lombar, o dermátomo verde água ligado ao gânglio sacral. Aqui temos um esquema de uma pessoa com o tronco curvado e o posicionamento dos dermátomos. Muitos de nós temos lembranças de dias de catapora na infância. A coceira insuportável, a vermelhidão na pele, muitas vezes se torna um assunto para muitas histórias engraçadas de dias passados em casa, tentando nos obrigar a não coçar as feridas incômodas na pele durante a infecção do vírus chamado herpes zoster. Depois de uma semana de muita coceira, nos recuperamos e voltamos à vida normal. Em casos raros, porém, o vírus se reativa de seu estado dormente décadas depois, resultando no cobreiro, uma doença que causa ardência no corpo, afeta todos os neurônios de um gânglio da raiz dorsal, deixando a pele inervada por esse gânglio muito sensível a qualquer estímulo. O que acontece é que o vírus ativado, na verdade, aumenta a excitabilidade dos nervos sensoriais, levando à diminuição do limiar de disparos, o que causa sensibilidade na pele. O que isso quer dizer? Como o limiar de ativação para esses neurônios está muito mais baixo, qualquer contato, qualquer estímulo vai causar uma resposta nesses neurônios, porque eles estão ultra sensíveis. E esse vírus também causa lesões cutâneas, que podem ser vistas nessa imagem, onde o vírus acaba fazendo um verdadeiro experimento de marcação anatômica ao se confinar no dermátomo L4 do lado esquerdo. A organização sensorial da medula espinhal é basicamente dividida em axônios calibrosos A beta e suas ramificações, que transferem a informação que recebem para os neurônios secundários da coluna dorsal, conduzindo essas informações para o processamento. Esses axônios A beta se ramificam ao saírem da inervação tátil da pele, tendo um ramo que vai diretamente para o encéfalo e outro que termina na medula espinhal, precisamente no corno dorsal. Cada um desses ramos terá funções diferentes, sendo a inervação que está diretamente ligada à medula atuante em respostas reflexivas e inconscientes, seja desencadeando-as ou modificando-as. Um exemplo desse tipo de resposta é o reflexo
Oi, gente, meu nome é Iris e eu vou falar um pouquinho sobre propriocepção, que é a capacidade de reconhecer a posição das articulações no espaço por um sistema de reduplicação em que uma via atinge a consciência e a outra não. O cérebro recebe informação quanto à angulação das articulações e daí a imagem do seu próprio corpo, né? E o sistema proprioceptivo é de natureza neurológica, que recebe informações provenientes de múltiplos mecanorreceptores situados em músculos esqueléticos, tendões, articulações, aponeuroses e tecido conjuntivo. É também um sistema complexo e que influencia a maioria das funções do organismo. O principal contingente de informação proprioceptiva é projetado no cerebelo, que opera em nível inconsciente. A propriocepção, ela possui duas vias, consciente e inconsciente. A via consciente, no caso, é a via que chega na consciência. Ela possui neurônios do tipo 1, que são localizados nos gânglios espinhais. Penetram na medula pela divisão medial da raiz posterior da medula. Ascende via fascículos grácil e cuneiforme, terminando no bulbo, fazendo sinapse com o neurônio 2. Os neurônios tipo 2 localizam-se nos núcleos grácil e cuneiformes do bulbo. Os axônios cruzam o plano mediano para formar um leminisco medial. Termina no tálamo, fazendo sinapses com neurônios do tipo 3. Os neurônios do tipo 3, eles são localizados no núcleo ventral posterolateral do tálamo, cujo axônio constitui radiações para o córtex e torna-se consciente apenas a nível cortical. Já a via inconsciente é a parte automática desse sentido. Eles possuem neurônios 1 localizados em gânglios espinhais e fazem sinapses com neurônios tipo 2 na coluna posterior. Os neurônios tipo 2 eles podem apresentar 3 vias para o cerebelo. O neurônio tipo 2, situado no núcleo torácico, o neurônio tipo 2, situado na base da coluna posterior e substância cinzenta intermediária, e o neurônio tipo 2, localizado no núcleo cuneiforme acessório do bulbo. O neurônio tipo 2 no núcleo torácico, os axônios se dirigem para o funículo lateral do mesmo lado e ascendem para formar o trato espinocerebelar posterior. Penetra pelo pêndulo cerebelar inferior. Já o neurônio tipo 2, situado na base da coluna posterior e substância cinzenta intermediária, os axônios que cruzam para o funículo lateral do lado oposto, ascendendo, formando o trato espinocerebelar anterior. Penetra pelo pêndulo cerebelar superior. Já o neurônio tipo 2, situado no núcleo cuneiforme acessório do bulbo, os axônios deste neurônio constituem o trato cuneo-cerebelar, que entra no cerebelo pelo pêndulo cerebelar inferior. Agora a gente vai falar um pouquinho quando o sistema entra em disfunção. Ele pode manifestar diversos sintomas, como dor, desequilíbrio, sintomas de dislexia, hiperatividade, déficit de atenção, perturbação vasculares, erros de localização espacial, como se morder sem querer, tropeçar, derrubar objetos, coloca o líquido fora do recipiente. Essa deficiência pode interferir nos movimentos do corpo e a sua relação espacial. Apesar dessas pessoas possuírem
uma inteligência acima da média, elas possuem dificuldades em ler, escrever, calcular. Os métodos de tratamento, eles dependem de cada caso. Para diagnóstico, temos exames neurofisiológicos e eletrofisiológicos para poder detectar. E também é uma área jovem, não possui nenhuma especialidade médica específica. Um oftalmologista, Orlando Alves, quando discursou no simpósio da CRDA, ele falou sobre o tratamento do sistema proprioceptivo e mostrou a importância de lentes prismáticas nos pacientes com essa disfunção. As lentes promovem o relaxamento do músculo afetado e refletem diretamente sobre outros músculos dos membros inferiores, superiores, tronco, musculatura do pescoço e da articulação temporomandibular. E o oftalmologista do CRDA, Dr. Paulo Sampaio, acrescenta que, além dos prismas, o uso de palmilhas posturais e intervenção do dentista especializado na correção dos distúrbios temporomandibulares são essenciais. Oi, eu sou a Lorena, eu vou falar um pouquinho sobre o córtex somatosensorial, o que é a somatotopia cortical e o que tem a ver o mapa somatotópico, o que acontece no córtex parietal posterior e como acontece a plasticidade do mapa somatotópico. Então, o que ajuda a gente a se localizar agora no início é lembrar que o córtex cerebral é dividido em lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo occipital. Sendo que o mais importante para a gente agora vai ser o lobo parietal, porque é lá que está a maior parte do nosso córtex somatosensorial. Então, a gente começa a ver que o córtex somatosensorial primário é uma área que concentra muitos neurônios que são muito responsivos a esses estímulos somatosensoriais e somente a esses estímulos somatosensoriais. São neurônios exclusivos desse sistema. E o que isso quer dizer? Que se eu tenho uma lesão na área cortical que é destinada a um certo tipo de sensação somática, eu tenho diretamente um prejuízo a essa sensação. Por exemplo, a gente tem aqui uma inervação de 3B para 1 e 2. Se eu tenho uma lesão na 1 e na 2, eu tenho diretamente um prejuízo na discriminação de textura, tamanho e forma, porque é a isso que essas duas áreas são destinadas. Da mesma forma que se eu tiver uma lesão aqui em 3A, eu vou ter algum dano relacionado à minha sensação, à minha percepção da posição do corpo. E a gente, entendendo isso, consegue entender o que é a somatotopia cortical, que é essa primeira interpretação dos estímulos que tem um endereço certo no córtex. Então, cada área do nosso corpo vai ter suas sensações interpretadas lá no córtex. O paciente recebe uma anestesia no escalpo, mas continua acordado durante todo o procedimento, durante toda a neurocirurgia. Com isso feito, começa a dar estímulos no córtex primário desse paciente e vai sendo observado em quais áreas do corpo e quais sensações somáticas vão sendo geradas como resposta a esses estímulos. Então, cada área do córtex vai ser relacionada a áreas específicas do corpo. Isso vai sendo observado e vai sendo feito um mapeamento disso. Como a gente consegue ver aqui, cada área relacionada a uma região. E, obviamente,
a gente consegue ver aqui que é formado um corpo descontínuo. Então, não é porque uma região é próxima da outra no corpo que ela vai ser próxima no córtex, né? As suas correspondentes. E existe também uma relação desproporcional, né, entre o tamanho do desenho e o tamanho anatômico mesmo, né, como a gente vê na realidade. Por quê? Para essa representação é usada uma proporção de densidade das aferências sensoriais, né? Então, o quão sensível é aquela área e qual a importância daquela área para o funcionamento do corpo, para o funcionamento desse sistema somatosensorial. Então, a gente pode perceber aqui no homúnculo, que é uma representação meio caricata também desse mapa, que as áreas maiores, as áreas mais destacadas são as mãos e a boca. Por quê? São áreas de extrema importância para sensações táteis, né? As mãos são as principais áreas de tato, de toque, de reconhecimento dos objetos. E a boca, principalmente os lábios e a língua, tem um papel importantíssimo na defesa do nosso corpo na hora da gente decidir se alguma coisa vale a pena ou não de ser ingerida. E aqui a gente nem tá tratando de paladar, tá falando do tato mesmo, da aspereza, do tamanho, até mesmo do peso, né, da densidade daquele objeto que vai ou não ser entendido como alimento. Então, são áreas que precisam ser muito sensíveis a esse tipo de estímulo. Por isso, elas são mais destacadas e aparecem maiores para a gente na representação. Sobre essa importância que eu citei das áreas, né, que também tem a ver com o tamanho delas na representação, existe uma relação muito direta desse conceito com a plasticidade do mapa somatotópico. Plasticidade nada mais é do que essa adaptação do córtex de acordo com os estímulos que vão sendo dados. Então, para ilustrar isso bem, eu vou descrever como foi feito um experimento com macacos, em que isso ficou bem nítido. Então, primeiro de tudo, foi amputado um dedo do macaco e foi sendo monitorado, observado que a área do córtex que era correspondente àquele dedo, ela não ficou ociosa, ela não era exclusiva daquele dedo e deixou de trabalhar quando aquele dedo parou de, entre aspas, existir ali naquele corpo. Essa área, na verdade, ela foi se adaptando, foi sendo sensível a estímulos dados às áreas adjacentes àquele dedo amputado. Então, por exemplo, se fosse o dedo médio amputado, aquela área cortical passaria a responder aos estímulos do dedo indicador e do dedo anelar. Enquanto que, numa tentativa de ver esse processo reverso, né, ao contrário, estimularam os macacos a usar um dedo mais do que outros. Então, eles faziam atividades que só podiam usar um dedo. E esse dedo foi sendo observado, a região do córtex correspondente também foi sendo monitorada, e foi notado que essa área cortical foi se expandindo em relação às outras. Por quê? Porque ela estava recebendo estímulos a mais do que as outras. Então,
o corpo entende, o córtex entende que aquela região é mais importante para a manutenção do funcionamento daquele corpo. Então, é dada uma importância maior àquilo. Então, o que a gente pode concluir disso tudo é que esses mapas corticais, eles são muito dinâmicos, estão o tempo inteiro se adaptando, e que esse ajuste, né, essa adaptação depende diretamente da quantidade de experiência sensorial. Então, quanto mais eu estimulo aquela região, maior vai ser a área cortical dedicada a ela. Não é só para o tato, né? Isso vale para todos os sentidos. Quanto maior for a área estimulada, quanto mais estimulada, na verdade, for aquela área, maior vai ser a área cortical dedicada àquilo, àquela atividade. E com isso, a gente consegue entrar no conceito de cérebro masculino e cérebro feminino. Será que isso realmente existe? É muito comum que a gente ouça, leia por aí que as mulheres são mais sentimentais, os homens são mais racionais, que os homens conseguem ter um raciocínio lógico muito mais apurado do que o das mulheres, as mulheres são mais empáticas. E algumas pesquisas foram feitas tentando entender se isso realmente acontecia e como aconteceria, se fosse o caso. E o que foi concluído é que, na verdade, os cérebros, tanto de homens quanto de mulheres, são mosaicos. Como assim? São entendidos que alguns elementos são masculinos e outros elementos são femininos. Só que, tanto em homens como em mulheres, esses elementos estão sobrepostos. Não existe um cérebro totalmente masculino ou um cérebro totalmente feminino. Esse é um conceito muito equivocado que a gente costuma ter vivendo em sociedade e que já caiu por terra há um certo tempo. Então, o que a gente pode tirar disso, relacionando a tudo que a gente vem discutindo até aqui, é que em sociedade, desde crianças, meninos têm brinquedos diferentes das meninas. Então, é muito comum que os meninos joguem videogame, pratiquem esportes mais pesados, brinquem de maneiras que seja necessário um pensamento rápido, um pensamento lógico, de maneira muito mais acentuada do que brincadeiras para meninas, por exemplo. É muito comum que os brinquedos de meninas sejam bonecas, fingir que aquilo ali é uma criança que você está cuidando, como se fosse seu filho, ou brincar de cozinha, enfim, atividades que estimulam áreas diferentes do cérebro, né, do córtex. E isso tem tudo a ver com a plasticidade. Você está desde cedo ensinando aquele córtex daquelas crianças o que é mais importante de se dedicar, de expandir aquelas áreas ali que vão servir para conhecimento, para armazenamento de aprendizado. Ou seja, quanto mais vezes eu praticar aquilo, eu ler sobre aquilo, maior a tendência do meu sistema nervoso, do meu sistema somatosensorial armazenar aquela informação como algo importante. Então, essa influência do gênero e dos papéis que a gente impõe socioculturalmente a cada um dos gêneros está exercendo esse estímulo à plasticidade muito mais do que uma diferença anatômica para dizer que a gente tem cérebro masculino e cérebro feminino diferenciados, assim. Um outro assunto bem interessante dentro
dessa temática da plasticidade do mapa somatotópico é a dor do membro fantasma ou as sensações do membro fantasma. E nesse caso, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, uma perna amputada e depois de um tempo eu passo a sentir essa perna, ou pelo tato, ou realmente dor. E o que pode explicar isso? Lá no córtex, a região que é dedicada a essa perna, a interpretar as sensações dessa perna, faz limite, por exemplo, com a região que interpreta as informações do rosto. E aí, por um estímulo dado ao rosto, pode haver algum tipo de disseminação da corrente elétrica desse estímulo lá no córtex, ou alguma confusão que ainda não é bem explicada, e a impressão que eu tenho é de que esse estímulo, na verdade, foi na perna, foi nesse limite, né, entre essas áreas adjacentes lá no córtex. Por isso, essa confusão. Ainda não sabe exatamente como isso funciona acerca da plasticidade, mas é muito nítido que existe alguma relação, inclusive, com a aprendizagem, a memória, esse estímulo à expansão das áreas corticais tem muita ligação com isso, com o aprisionamento de memória, e tudo relacionado a essa relevância que a gente vai gerando a cada parte do corpo. Isso também vale para as informações que a gente vai guardar. E aí a gente começa a entender melhor como é o funcionamento do córtex parietal posterior. A gente já entendeu que existem estímulos diferentes que provocam sensações diferentes. Mas, por exemplo, para o reconhecimento de um objeto não basta só uma informação. Não basta, por exemplo, eu só saber o tamanho. Eu tenho que saber o tamanho, a forma, a textura, o peso, a temperatura, tudo que vai me ajudar a formar uma imagem, né? A gente, às vezes, só de tocar em alguma coisa já consegue visualizar como ela é. E também, para ficar mais completo ainda, a gente tem associação com outros sentidos. Então, geralmente uma coisa pode ter um tamanho específico, uma forma específica, uma textura específica, um peso, temperatura, som, toque, um cheiro, tudo isso combinado que realmente vai formar aquele objeto e vai facilitar que a gente reconheça esse objeto. Então, no córtex tem regiões de convergência desses estímulos. Essas informações mais simples vão ser combinadas, vão ser processadas, de modo a formar uma ideia mais complexa, uma representação neural mais complexa. E essa região do córtex parietal posterior é muito importante para isso, porque ali os neurônios têm campos muito grandes, com estímulos muito especificados. Então, a precisão da imagem que vai ser formada é muito dependente dessa região do córtex parietal posterior. Então, podem ser combinados estímulos diferentes, somáticos, visuais. Também depende do nível de atenção, do planejamento dos movimentos. Então, a gente com isso consegue entender como é formado a imagem, né, que a gente realmente vai ter sobre os objetos e como essa área é essencial para a percepção, para a interpretação das relações espaciais, de localização do corpo, de aprendizado, que é justamente a combinação de vários fatores. E então, relacionado a essa ideia, a gente pode ter alguns problemas, algumas anomalias. Por exemplo, a agnosia, que é a incapacidade de reconhecer objetos sem aparentemente ter um problema nas capacidades sensoriais. Eu consigo ter os sentidos funcionando perfeitamente bem, mas parece que essas informações não podem ser combinadas, elas não formam nada quando unidas. Geralmente, nesse caso,
as pessoas vão ter um déficit limitado ao lado contralateral à lesão, ou seja, ao lado oposto da lesão, há algum prejuízo no reconhecimento, na combinação de informações diferentes. E um outro problema possível é a síndrome da negligência, que é quando a pessoa não reconhece uma parte do corpo dela mesma ou do mundo. Então, por exemplo, ela não entende que ela tem a perna esquerda, não parece parte do corpo dela, ou ela não vê nada do lado direito. São só exemplos, mas que ajudam a entender. Então, às vezes, numa refeição, a pessoa só vai comer metade do prato, porque ela simplesmente não reconhece a existência do outro. Não há essa combinação das informações, a imagem complexa não fica inteira. Um caso conhecido da síndrome de negligência, que foi inclusive um dos motivos para essa síndrome ser pesquisada, é a história do homem que caiu da cama. Na verdade, ele caía da cama sempre, porque ele não reconhecia a perna dele e achava sempre que alguém estava fazendo algum tipo de pegadinha e colocando na cama dele um cadáver, a perna de um cadáver. Porque o que aconteceu? Ele teve uma lesão no córtex parietal posterior e por isso, por algum erro causado por essa lesão, ele não conseguia formar a ideia de que aquela perna era dele. Ele não reconhecia aquilo. Então, na hora do susto, ele achava que aquilo ali era a perna de algum cadáver, puxava para fora da cama e, obviamente, caía junto. E isso aconteceu várias vezes até que parassem para prestar atenção, que aquilo não era normal. E foi um dos casos que ajudou ao entendimento da síndrome de negligência.